Olá, meu amigo, minha amiga. Eu precisava gravar esse vídeo aqui, sabe? Acontece o seguinte: nos últimos anos eu venho observando, com uma certa surpresa até, especialmente nas minhas navegações pelas distintas redes sociais, que algumas pessoas, quando se deparam com notícias muito ruins, quando escutam falar em guerras, né, e mortes drásticas, enfim, notícias que deixam todo mundo chocado e chateado, inclusive catástrofes climáticas, algumas pessoas fazem comentários do tipo: Jesus está voltando. Isso sempre me deixou um pouco intrigado, sabe? Porque eu já ouvi esse tipo de comentário mesmo antes de existirem as redes sociais. O que as pessoas realmente querem dizer com isso? Eu observei que a maioria dos que fazem esse tipo de comentário são pessoas mais simples, assim, que a gente percebe que tem um nível de instrução mais humilde e que não tem uma formação religiosa lá das mais profundas. Mas, de qualquer maneira, o que elas querem dizer com isso? E eu andei perguntando, né? Percebi que algumas, quando falam isso, Jesus está voltando, querem se referir ao Apocalipse, ao fim dos tempos. Então, quando elas escutam uma notícia ruim, querem dizer que Jesus está voltando para fazer o juízo final, fazer o julgamento das pessoas, separar os bons dos maus, né? E, enfim, conduzi-los para o reino celestial. Outras parecem entender que a volta de Jesus será a arrumação da casa, que Jesus vai voltar para a terra e vai consertar todas as coisas ruins que nós fizemos. Como se ele fosse um faxineiro que tivesse que voltar e para limpar a nossa sujeira, a nossa poluição, as guerras, tudo que nós estamos fazendo aí nesse processo terrível de aparente autodestruição da nossa espécie. Será que é isso que realmente algumas querem dizer? Que Jesus tem que voltar para arrumar a bagunça que nós fizemos aqui? Se for isso, me perdoem, mas isso é muito desrespeitoso, né? Achar que Jesus tem que voltar para arrumar a nossa bagunça. Eu acho essa forma, essa expectativa, até um pouco exagerada e chega a ser até herética. Afinal, é muito desrespeitosa. Querer fazer de Jesus o nosso empregado, o nosso faxineiro planetário. Enfim, mas como saber se Jesus já não voltou? Ou será que ele não virá? Como é que nós podemos ter a certeza que ele virá ou não? Né? Vocês sabem que ao longo dos últimos séculos muitas pessoas apareceram, homens e mulheres, dizendo que eram a reencarnação do próprio Jesus. Além disso, nós temos aí centenas de exemplos de pessoas que se auto-intitularam avatares, né? Ou seja, encarnações divinas, o próprio Deus encarnado em forma humana. Foram muitos, muitos mesmo, em vários países. Né? Então, médiuns, sensitivos, gurus, né, líderes religiosos, muitas pessoas apareceram dizendo que eram o próprio Jesus ou que eram representantes autorizados dele. Né? Enfim, isso nós sabemos, e é muito fácil de você aí que tem interesse por esse assunto descobrir quem são essas personalidades, bastando fazer uma pesquisa pela internet. Nós temos, inclusive no Brasil, até hoje, um indivíduo que tem vários seguidores e que diz que é o próprio Jesus. Ele anda caracterizado e usa até uma falsa coroa de espinhos, né? Ele faz questão de dizer que é sim o próprio Jesus que retornou. E tem muita gente, até gente de bom coração, que acredita e segue, achando que realmente ele é quem diz ser. Mas enfim, vamos pensar um pouquinho, né? Se Jesus voltar, como será essa volta? Jesus vai ter um aparato de publicidade para se apresentar. Olha aqui, gente, eu sou Jesus, voltei e vim arrumar a casa, vim agora separar e selecionar as almas dos justos para levar comigo para o céu. Ou será que Jesus voltaria mantendo aquela mesma humildade que muitos imaginam que tinha quando esteve aqui entre nós? Seria uma pessoa simples, humilde, preocupada com os pobres, com as crianças, com as mulheres, defendendo aqueles que são injustiçados e lutando contra os poderosos opressores. Se for assim,
Jesus, quando voltar, vai ter um trabalho muito grande, porque nós sabemos que no mundo inteiro nós temos lideranças políticas, empresariais, né, religiosas, que são realmente perigosas e que chegaram a poder através do crime organizado. Jesus teria muito trabalho para tentar demover essas pessoas do poder e tentar trazer para o mundo inteiro uma realidade de justiça, de fraternidade, de amor, solidariedade e igualdade entre os homens. Nós sabemos, né, e é muito fácil para você aí que também tiver interesse em estudar essa questão, que nós temos hoje centenas de denominações religiosas que se dizem cristãs. E muitas até conflitam umas com as outras. Existem brigas, e brigas até bastante conhecidas, entre líderes religiosos que não se toleram, que acham que a igreja deles diz a verdade e a do outro não passa de uma igreja mentirosa, falsa, apenas com a finalidade de obter lucros. Bom, nós sabemos que de fato existem muitas realmente denominações religiosas que não têm nada de espiritual. São apenas negócio, né? Negócio para enriquecer pessoas inescrupulosas que fingem ser religiosas, fingem ser espiritualistas, fingem ser pessoas iluminadas por Deus, mas cujo objetivo é apenas extorquir, retirar dos pobres o pouco que eles têm para aumentar o seu poder, a sua riqueza e o seu patrimônio. Isso é uma triste realidade. Como que Jesus, voltando, lidaria com isso? Como saber se Jesus voltar, que é ele mesmo? Provavelmente, se ele tiver aquela humildade, aquele coração de bondade que dizem ter tido quando esteve aqui, talvez ele não queira aparecer. Talvez ele queira trabalhar anônimo, silencioso, ajudar as pessoas por amor, por carinho e por uma luta por aquilo que ele acreditava ser importante, que era a igualdade entre os homens, a fraternidade universal. A fraternidade universal hoje não é muito bem vista por alguns líderes, né? Especialmente por aqueles que são racistas, são misóginos, né? Então é muito difícil a gente acreditar que o retorno de Jesus rapidamente resolveria todas essas diferenças e traria uma realidade de paz, amor e prosperidade para toda a humanidade. Agora, se Jesus tiver voltado, certamente ele dificilmente vai ter uma equipe de marketing, dificilmente ele vai ter um avião com o nome dele estampado, ou vai andar por aí de limusine e vai contratar programas de televisão para fazer preleções. Provavelmente Jesus, voltando, vai preferir trabalhar em silêncio, fazer a sua obra sem aparecer, sem chamar a atenção, porque acima de tudo o interesse dele seria cultivar o amor, a felicidade e a prosperidade. E a fama, nós sabemos que pode atrapalhar isso, né? Ficar famoso, estar na capa das revistas, estar nos programas de televisão, certamente não seria o objetivo principal de Jesus caso ele volte. E outra coisa, se Jesus voltar, como que ele vai se apresentar? Eu creio que ele não voltaria de túnica, como cajado, né, como se fosse uma necessidade voltar a vestir-se como fazia 2000 anos atrás. Será que ele usaria terno? Será que ele seria um executivo? Em que país ele voltaria? Nasceria no Brasil, na Alemanha, na China? Seria um esquimó? E se ele viesse mulher? Como é que nós iríamos saber? Jesus pode ser você. Jesus pode ser, talvez, o porteiro de um edifício que está fazendo um trabalho de amor silencioso, sem que ninguém saiba. Jesus dificilmente teria a preocupação de apresentar-se com pompa e circunstância. Tem gente que agora até acha que Jesus é um alienígena e que ele vai voltar num disco voador, conduzindo uma verdadeira frota intergaláctica de seres espiritualmente elevados para salvar a humanidade. Agora resolveram transformar Jesus num extraterrestre. Mas, voltando a falar, como Jesus apareceria? Certamente, a maior preocupação dele seria
em voltar e semear uma obra de transformação na vida de todos nós. E nós teríamos certamente muita dificuldade de reconhecê-lo, porque ele não ia se preocupar com o ego, ele não ia se preocupar em ser uma estrela, ele não ia certamente preocupar-se em ficar rico, encher-se de patrimônio e montar igrejas pelo mundo inteiro. Provavelmente, a maior preocupação de Jesus agora seria fazer um trabalho para ajudar toda a humanidade a refletir sobre tudo aquilo que fizemos no passado, sobre todos os nossos erros, sobre todos os nossos acertos, para que possamos aprender com toda essa carga de experiência e passar para as novas gerações o que realmente deve ser o melhor para todos nós. Porque nós cometemos muitos erros. E se Jesus voltar, certamente estará muito preocupado em nos ensinar, novamente, qual será o melhor caminho para a felicidade. Psicobioenergética da felicidade. Uma dinâmica síntese de 50 anos de estudos e experiências com as mais diversas escolas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que deu forma a um revolucionário e divertido processo de reeducação existencial. Eventos ministrados pelo veterano palestrante e orientador existencial Felipe Pitt Van Putten.